Pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa unidade de número 4 e nela a gente vai estudar um pouquinho aí da competência da jurisdição, dos assuntos aí mais difíceis que a gente tem no processo penal, mas também vamos estudar um pouquinho de questões prejudiciais e incidentes, né? E também as medidas assecuratórias. Veja só, falar de competência e jurisdição, deixa eu te dizer uma coisa. Desde os primeiros semestres da faculdade, a gente aprende que jurisdição seria aí o poder dado, né, ou a prerrogativa dada ao magistrado de dizer o direito, não é isso? Por isso que a palavra é jurisdição, né? Dizer o direito. E aí, veja só, quando a gente fala de dizer o direito, você vai ver que essa é uma prerrogativa que é própria de todo magistrado. Entretanto, a gente precisa organizar isso aí. Mas como assim? Porque senão eu teria todo magistrado dizendo todo o direito em todas as competências, todas as matérias, e aí eu não preciso dizer muito para poder você concluir que não dá para ser assim, certo? Logo, esse poder aí, essa prerrogativa de dizer o direito, ela tem uma medida que a gente chama de competência, certo? Então a competência, ela é a medida da jurisdição, é ela que coloca a jurisdição de forma organizada. Então, para poder dizer se um processo tal vai correr naquela comarca ou em outra comarca, perante aquele juízo ou perante outro juízo, né, especializado, um juízo comum e tudo mais, a gente usa as regras de competência. Então, a competência ela vai servir para a gente poder definir a forma como o juiz vai dizer o direito. É mais ou menos isso que acontece aí, para você entender de uma forma mais simples, tá? E quando a gente fala de competência, então, você vai perceber que como é que eu trabalho a questão aí da competência? Eu trabalho a competência usando critérios para fixar a competência. Então você vai ver que aí no artigo 69 do Código de Processo Penal, você encontra quais são os critérios adotados pelo Código de Processo Penal para que a competência seja definida. Então perceba o seguinte, deixa eu só separar uma coisa aqui para você entender. O nosso Código de Processo Penal, ele traz os 8 critérios de fixação da competência, melhor dizendo, aí do artigo 69. Só que eu tenho, por exemplo, uma lei processual como a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, rito sumaríssimo, ou que trata aí dos crimes de menor potencial ofensivo, que ela tem um critério de fixação de competência próprio, que está no artigo 63 da Lei 9.099. Você vai ver que lá no artigo 63, o único critério de fixação de competência no âmbito dos juizados criminais é o quê? O lugar da infração. Não tem outro, tá? E aí você vai perceber que, voltando aqui para o meu Código de Processo Penal, eu tenho outros vários critérios de fixação de competência. E você vai entender que todos aqueles que estão previstos ali, eles são critérios que, eventualmente, você vai precisar da conjugação de algum deles para poder dar o endereço certinho da competência, certo? Para a competência ficar 100% correta. E aí percebam o seguinte, lá eu vou encontrar, né, como critério de fixação de competência do 69, eu vou encontrar o lugar da infração, é um deles, é o primeiro dos critérios, certo? Eu vou encontrar também o domicílio ou residência do réu, quando não for possível se definir o lugar da infração, ou tiver, por exemplo, dúvida sobre limite territorial e assim por diante. Aí eu vou ter outros critérios de fixação de competência, como a natureza da infração, eu vou ter também a chamada prerrogativa de função, a distribuição, eu vou ter aí a conexão e a continência, e aí eu vou ter o chamado critério heróico, não é isso? Que é a prevenção. A prevenção, ela é o critério utilizado para quando tudo dá errado, tá? Ou seja, prevenção, o que é? Eu já vou começar por ela, inclusive. A prevenção, ela é aquele critério que fixa a competência da seguinte maneira. O primeiro juízo que tocar nos autos, né? E tocar quer dizer despachar nos autos, tá? Passa a ser o competente para processar e julgar aquela determinada ação penal. Então, se eu tenho, por exemplo, 4, 5, 6 juízes em concorrência aí, certo? O primeiro deles que despachar nos autos passa a ser o juízo que vai tocar aquele processo, ou que a gente chama aí mais popularmente de juízo prevento ou juiz prevento, certo? Então, a prevenção é o que eu chamo de critério heróico, tudo que der errado é prevenção, certo? E você vai percebendo que eu vou voltar na palavra prevenção várias vezes enquanto eu estiver falando desse assunto de competência e jurisdição. Tá? Mas e voltando aqui para conversar um pouquinho sobre alguns detalhes de cada um dos critérios de fixação. Você vai perceber que, por exemplo, o lugar da infração, que está previsto ali como o primeiro dos critérios. O lugar da infração é lugar geográfico mesmo, certo? É o local da consumação ali do delito, tá? E você vai perceber que, a partir aí do artigo 70, você vai encontrar algumas situações em que o Código de Processo vai falar especificamente sobre questões relacionadas ao lugar da infração.
Então ele diz lá, ó, então em regra, o lugar que fixa a competência é o lugar onde a infração se consumou, certo? Então essa é a regra básica aí. Mas eu posso ter outras situações, por exemplo, quando eu tiver o chamado crime tentado, certo? Ou crime em continuidade também, ou crimes que se iniciam, né, que tem a sua execução iniciada no território nacional e se concluem em território estrangeiro, ou ao contrário, se iniciam em território estrangeiro, porém se concluem ou deveriam se concluir no território nacional. E aí veja só, quando a gente fala da ideia de crime continuado você sabe, né, que crime continuado não chama continuado porque ele continua, né? Crime continuado chama crime continuado, por quê? Porque eu estou falando de duas ou mais infrações que foram cometidas aí com o mesmo modo de execução, mesmo tempo e mesmo lugar. E aí veja só o que eu preciso te dizer a mais. Nesse sistema, quando eu falar de crime continuado, você vai perceber que o Código de Processo fala, bom, lembre-se que eu tenho vários, né? Crime continuado eu tenho vários. Então você vai perceber que, se eu falar de crime continuado, você vai notar que essas várias infrações, de repente, elas podem ocorrer aí em locais sujeitos a jurisdições um pouco diferentes, certo? Quando isso acontecer, você vai ver que a fixação da competência se dá no local onde ocorrer o maior número de infrações, certo? Então, ocorreu o maior número de infrações, lá vai ser o local. Ou, por exemplo, quando eu estiver falando da questão do crime tentado, você vê que o lugar que fixa a competência é o local onde aconteceu o último ato de execução. Lembre-se, né? Para poder a gente descobrir a tentativa, eu tenho que separar lá o famoso intercrimes, onde eu vou encontrar lá a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. E para alguns aí, doutrina minoritária, o exaurimento, que seria uma quinta fase aí. Mas note só, dentro desse sistema, observe o seguinte, falei de crime tentado, ó lá, cogitei, preparei, iniciei a execução. Por ser crime tentado, eu não consegui chegar até a consumação. E aí você vai ver que o Código de Processo vai dizer que a competência vai se fixar pelo local onde aconteceu o último ato executório, tá? Com essa vertente, eu já propositalmente deixei ela nesse ponto aqui, por conta desse último pontinho que eu vou falar sobre o lugar da infração. Ele vai explicar para mim o seguinte, olha, lembra no que eu falei agora há pouco? Infrações que tenham a sua execução iniciada no território nacional e concluídas fora, né? E consumados fora. Ou que tenham se iniciado fora e tenham se consumado dentro do território nacional ou deveriam se consumar. Presta bem atenção. Nesse sistema, você vai ver que quando eu estiver falando de crimes que sejam transfronteiriços, não é isso? Aquele crime que ocorre de um país para o outro, né? Transpondo fronteiras. Nesse sistema, você vai observar o seguinte, quando eu estiver falando de crimes cuja a execução se iniciou no território nacional, e a consumação se deu fora do território nacional, o local que vai fixar a competência dentro do Brasil, caso eu consiga definir que a aplicabilidade da norma penal brasileira, porque veja, para eu definir isso aqui, abrindo parênteses, eu preciso saber se não se aplica ou se aplica alguma hipótese de extraterritorialidade da lei penal, certo? Então, sabendo lá, vai se aplicar a lei penal? Se cair numa das hipóteses de extraterritorialidade da lei penal, aí eu venho para a lei processual, para quê? Para poder ter a situação devidamente colocada aí e cumprida dessa maneira, né? Aplicados os critérios de fixação da competência. Então eu vendo a norma penal, definindo se vai ser norma penal brasileira, e se a resposta for sim, aí para organizar e saber onde esse processo vai rodar, eu venho para a norma processual. Mas aí voltando, então crime que tem a sua execução iniciada no território nacional e concluída em território estrangeiro, né? Passa a fronteira aí. Você vê que o local que vai fixar a competência é aquele em que ocorreu o último ato de execução no Brasil. Certo? Então, ocorreu um crime aqui, iniciou a execução aqui, ocorreu um ato de execução e aí continuaram ocorrendo atos de execução no território estrangeiro. Você vai ver que esses atos de execução que aconteceram fora do território estrangeiro aqui, né, ou no território estrangeiro, eles não vão ser levados em consideração para poder fixar a competência. Vai ser fixado o quê? Aqui o último ato executório antes da fronteira ser ultrapassada, tá? O que mais eu preciso te falar? E o contrário é mais ou menos verdadeiro também, né? Como assim?
Se eu tenho um crime cuja a execução se inicia no território estrangeiro e ele passa para o território nacional, aí você vai perceber que o local que fixa a competência vai ser aquele em que ocorreu no Brasil ou último ato executório, tá? E ali, então, a competência estará fixada, tá? E aí eu vou te dizer uma coisa aqui, ó, para você perceber o seguinte, caso não seja possível, de repente, observar ou saber limites territoriais entre estados, limites territoriais entre países, caso não seja possível definir essa questão aí, você vai perceber que eu resolvo essa situação pelo critério da prevenção. Tá certo? O que mais eu preciso dizer? Segundo critério, o critério aí de domicílio ou residência do réu. Domicílio ou residência do réu é o seguinte, caso ele é um critério subsidiário, né? Ele só é usado caso eu não consiga definir o lugar da infração. Então, não consegui definir o lugar da infração, não tenho prevenção na história, a gente vai processar e julgar o réu aonde? No seu domicílio ou no seu local de residência, tá? E aí eu posso te dizer uma outra coisa que é o seguinte, professor, e caso ele tenha vários domicílios ou várias residências, porque isso acontece com bastante gente, né? Aí eu resolvo como? Pela prevenção, tá vendo? Toda hora eu falando de prevenção novamente. Então é exatamente esse ponto, tá? Se eu não conseguir, né, se ele tiver várias residências ou vários domicílios, aí o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, definir a competência pelo chamado critério da prevenção. E aí vamos continuando aqui para você saber o seguinte, o próximo critério vai ser a natureza da infração. Quando a gente fala de natureza da infração, você vai perceber que, de acordo com o crime, eu fixo a competência. Um dos grandes exemplos que a gente tem aí são os chamados crimes dolosos contra a vida. Você vai ver que se eu tiver lá o homicídio, o feminicídio, né, hoje aí atualizado, se eu tiver aí o induzimento e instigação ao suicídio ou automutilação, infanticídio e aborto, que são 5 crimes de competência do tribunal do júri, você vai ver que esse crime vai definir a competência. Então, se é crime doloso contra a vida, eu tenho a Constituição Federal determinando que a competência para processar e julgar é do júri. Então, o critério pela natureza da infração é isso. Eu olho para o crime e ele define a competência. Outro, por exemplo, aí que a gente pode mencionar, são os crimes de menor potencial ofensivo. Se eu verificar que é crime de menor potencial ofensivo, eu sei que é juizado especial criminal a competência dele, certo? Então, veja a natureza do crime definindo aí a competência. O que mais eu tenho? Eu tenho aqui também o chamado critério da distribuição. Esse daqui é bem fácil. Se eu tiver numa mesma comarca vários juízos de mesma competência, aí o que eu tenho que fazer? Eu distribuo, tá? Critério da distribuição, simples. Então cheguei lá, por exemplo, descobri que é um processo que é de competência da vara criminal e tem 4, 5 varas criminais naquele local. Qual que vai ser? Critério da distribuição, tá? Distribui aleatoriamente, certo? Pode cair lá na 3ª vara criminal, beleza, vai para lá e a competência está definida pela distribuição. O que mais eu preciso te falar? Aí chegam nos assuntos talvez mais ácidos aqui no processo penal, na parte competência, que é a conexão e a continência. Conexão e continência, ela vai servir para o seguinte, presta bem atenção, porque se você não esquecer isso que eu te disser aqui agora, que eu vou te dizer aqui agora, você vai entender tudo daqui pra frente em relação à conexão e continência. Para que existe conexão e continência? É o nome, é conexão, continência, tá vendo? Para que existe esse critério? Esse critério ele vai contar para mim que o meu plano é trazer de repente eu tenho vários crimes em concurso, ou eu tenho várias pessoas cometendo um crime, mas em concurso de pessoas, certo? Veja se faz sentido. Será que eu vou pegar e colocar um processo para cada crime ou um processo para cada autor de crime? Não pode ser assim e não dá para ser assim. Por quê? Porque eu tenho um risco muito elevado de conflito entre as decisões que estão falando sobre o mesmo fato. Logo, a conexão e a continência serve para que a gente, em caso de concurso de pessoas e ou concurso de crimes, a gente consiga reunir todo mundo e todos os crimes num juízo só. É para isso que serve conexão e para isso que serve continência. A gente quer reunir e fazer um processo só, num juízo só, para que eu tenha apenas uma decisão. É para isso que serve conexão e continência. Não esquece disso, tá? Mas aí veja bem, a nossa conexão, ela pode ser a chamada conexão material substantiva, ou pode ser a nossa conexão instrumental ou processual. Falando sobre a instrumental ou processual aqui, que é a mais simples, você vai perceber que conexão instrumental processual, ela vai ter espaço quando eu perceber que
eu preciso, né, reunir processos, por quê? Porque a prova de uma infração penal pode influenciar na prova da outra, certo? De alguma maneira, provas ou elementos, tá? Então, um exemplo que eu sempre costumo dar. Bom, o cidadão comete o crime de roubo de um veículo numa cidade, vai para outra usando esse veículo para cometer outro roubo e vai para outro local ainda nesse veículo e usando o instrumento que ele roubou no anterior para poder cometer um crime de homicídio em outro local. Certo? Então veja que eu tenho 3 locais, me parece que são 3 crimes diferentes, então peraí, são 3 processos diferentes? Não dá para ser. Por quê? Porque a prova de uma infração influencia na outra? Sim, olha o carro que foi roubado lá na primeira infração, sendo utilizado na segunda, sendo utilizado na terceira, um instrumento que eu roubei na segunda infração, eu vou pegar e utilizar na terceira infração. Então note que qualquer coisa que eu fizer, aqui, de repente, absolveu do roubo em relação ao carro. Eu tiro o carro da cena do crime 2 e do crime 3 aqui, ó. E é exatamente isso que a gente tem que evitar. Ou seja, eu preciso de uma decisão só. Porque a prova de uma infração ao veículo, ó, pode influenciar na infração 2 e na infração 3, é exatamente isso que a gente quer evitar, é exatamente isso que o legislador teve por espírito aqui, né? Quando na lei processual ele trouxe a previsão da conexão instrumental processual. E aí, eu tenho a outra que eu falei, que é a chamada conexão material ou substantiva, né? Substancial. Você vai perceber que aqui a nossa conexão ou é entre os fatos, ou entre as pessoas. Tanto é que eu tenho a chamada conexão objetiva e a conexão subjetiva. Na conexão objetiva, que é um pouco mais simples, eu vou ter uma infração sendo utilizada ou para que eu consiga alcançar outra, e não é princípio da consunção, tá? Na verdade é como se aquela primeira infração ali fosse uma barreira a eu cometer a segunda. Então peraí que eu tiro aqui do meio quem eu tenho que tirar para eu chegar na segunda infração que eu quero chegar, tá? É isso aqui, é essa a leitura correta. Ou eu uso, então, para poder alcançar uma infração penal que eu pretendo, ou eu uso para garantir a impunidade, o sucesso ou o proveito, o produto do crime da minha outra infração. Então, por exemplo, se eu cometo um crime de lesão corporal contra uma testemunha de uma outra infração penal que eu cometi, eu estou falando aqui de conexão, tá? Por quê? Porque a motivação desse crime aqui de lesão corporal foi eu tentar resguardar minha impunidade da infração anterior que eu cometi. Ela era uma testemunha, ela viu. Então, parei que se eu eliminar essa testemunha aqui, ou na verdade fizer com que ela não tenha como mais falar, digitar ou contar nada para ninguém, ela não vai contar o que ela viu. Eu garanti a impunidade da minha infração penal anterior. Por que isso tem a ver? Porque você vai ver que são motivações ligadas, são motivações uniformizadas, então, e eu preciso de uma decisão só. Então aqui eu estou na minha conexão chamada aí de material objetiva. E eu tenho lá a conexão material subjetiva, que ela pode acontecer de 3 maneiras: por concurso, por reciprocidade ou por simultaneidade. Por concurso é quando eu tenho pessoas cometendo crimes, né, ali combinado, há entre elas o chamado liame subjetivo. Por reciprocidade, é quando eu tenho várias pessoas cometendo crimes umas contra as outras, né? Já viu, por exemplo, em multidões, lesões corporais para lá e lesões corporais para cá, são crimes umas contra as outras. Não faz sentido eu botar um processo para cada uma dessas pessoas, porque normalmente a prova da infração é uma só, não é isso? E a conexão aí material substantiva por simultaneidade. É quando várias pessoas sem liame cometem crime em conjunto. Por exemplo, aconteceu lá um capotamento de uma carreta de cerveja, por exemplo. E aí você vai perceber que várias pessoas estão ali sem combinar, mas várias pessoas vão lá saquear a carga, só para te falar que isso é fato tipo de furto, tá, filho? Mas aí note só, vão lá e vão pegar aquela carga, certo? Mas ninguém combinou, falou, vamos pegar a carga, não. Mas tá todo mundo simultaneamente cometendo crime contra aquele patrimônio ali. Mesma coisa, a prova é uma só e por isso não faz sentido eu ter uma ação penal para cada um, tá? E aí, saindo da conexão, eu passo para a continência, aqui a gente vai falando rapidinho assim mesmo, eu passo para a continência para dizer que continência se dá de 2 maneiras. Eu tenho aí a chamada continência objetiva e continência subjetiva. A continência é mais simples. Na continência objetiva, o que eu tenho aí? Eu tenho o chamado concurso de crimes. Então, quando eu tiver concurso formal de crimes, né, o agente utilizou uma ação e alcançou 2 ou mais resultados. Quando eu tiver um concurso formal de crimes aí, ou concurso de crimes na modalidade formal, você vai perceber, então, que eu tenho a continência objetiva. E a continência subjetiva é quando 2 ou mais pessoas tiverem sido acusadas da mesma infração penal. Ou seja, responderão em um processo só. Veja que tudo que eu disse converge para a ideia de quê? De que a gente está tentando trazer o quê? Para tudo para ser julgado em um processo apenas. Para eu evitar
2, 3, 5 decisões sobre o mesmo fato. E aí, eu vou te dizer o seguinte, logo aí no artigo 77, 78 aí, eu vou encontrar o seguinte, bom, se você não parou para pensar, eu vou te dar um alerta. Veja que com tudo que eu falei aqui, olha, concurso de crimes, concurso de pessoas, eu posso ter aí situações, por exemplo, de crimes que estão em concurso, são até conexos, mas eles são de competências diferentes, isso é bem comum de acontecer. Vou te dar um exemplo bem clássico. Eu tenho lá um crime de homicídio. Quando o cidadão comete um homicídio utilizando uma arma de fogo que ele não tem porte, ele responde porte legal de arma. E quando ele pega aquele cadáver que ele matou e tenta ocultar ou de alguma maneira destruir, subtrair e tudo mais, eu tenho o crime de ocultação de cadáver. Logo, eu tenho aqui o crime de homicídio, que é a competência do júri, mas o porte legal de arma e a ocultação de cadáver são competências do juízo comum. Então, peraí, me parece que tem um conflito aí. Então, os que são do juízo comum, a gente manda para o juízo comum, os que são do júri, a gente manda para o júri? Não. O Código de Processo Penal trouxe uma solução para isso. Quando eu tiver aí, porque parece um conflito de jurisdição, né? Jurisdição, e agora? A pergunta é a justiça comum ou é o tribunal do júri? Aí, você vai pensar no seguinte para mim, quando eu tiver algum conflito entre jurisdição do júri e a jurisdição comum, a jurisdição do júri prevalece, tá aí no 77, 78 do seu CPP, tá? Quando eu tiver aí algum tipo de conflito, por exemplo, entre, que eu tenho crimes, né, que são crimes da mesma categoria, aí eu tenho 3 situações para resolver, ou se eles são iguais, eu pego o local onde aconteceu o maior número de infrações. Certo? Se isso não for possível, eu pego o mais grave deles. E se não for possível nenhuma coisa nem outra que eu falei antes, resolve como? Adivinha? Pela prevenção. Lembra do critério heróico? Então, tudo que der errado, tudo que eu não conseguir fazer, eu resolvo pela prevenção. Tá? E aí, eu tenho outros conflitos para você entender. Por exemplo, quando eu tiver aí conflito entre jurisdições de graus diferentes, né? Obviamente, prevalece a mais graduada. E quando eu tiver aí algum tipo de conflito entre a questão dos juízos comuns, né, e os juízos especializados, obviamente prevalecerá o juízo especializado. Só que presta atenção aqui no 79 do CPP, porque ele traz uma exceção muito importante. Ele diz assim, ó, que tem 2 situações em que, se eu tiver conflito entre a justiça comum e essas outras 2 justiças que eu vou falar aqui, aí eu vou separar o processo, ou seja, não se aplicarão as regras de conexão e continência. Que casos são esses? Em conflitos entre a jurisdição comum e a jurisdição militar, eu separo os processos. Certo? Então, se eu tiver situações aí em que o cidadão, por exemplo, um é militar, outro não é, então cometendo crime ali em conjunto, o cidadão que é militar, em regra, ele vai ser julgado pela justiça militar, e aquele que não é vai ser julgado pela justiça comum. Então, em caso de justiça comum e justiça militar, eu separo, tá? Não é a regra da continência, ela não se aplica, é exceção. E outra situação é quando eu tiver conflito entre o juízo comum e o juízo da infância e da juventude. Já viu, por exemplo, um cidadão cometer o crime na companhia de um menor? O que vai acontecer? É todo mundo julgado na vara criminal? Não. Você vai ver que o maior a gente leva para onde? Para a vara criminal. E o menor você leva para a vara aí, que é responsável pela apuração, pelo processo e pela apuração de atos infracionais, não é isso? Então, lembre-se dessa exceção, que a exceção é muito importante, tá? Seguindo um pouquinho, eu vou ter outro critério de fixação de competência aí, que é a prerrogativa de função. Você conhece como foro privilegiado popularmente, certo? Prerrogativa de função é o seguinte, em razão do cargo, e não é pessoal isso aqui, tá? É em razão do cargo, não é em relação à pessoa. Em razão do cargo, certas pessoas serão processadas e julgadas perante certos tribunais, pode ser o TJ, pode ser o STJ, pode ser o Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo. Você vê que, por exemplo, deputados e senadores nos crimes comuns julgados perante o Supremo. Você vai ver que, por exemplo, governadores de estado são processados e julgados perante o Superior Tribunal de Justiça. Você vai perceber também que algumas constituições estaduais determinam, por exemplo, que prefeitos municipais sejam processados e julgados no Tribunal de Justiça do Estado, né? Deputados estaduais julgados no Tribunal de Justiça do Estado. Isso aqui é a prerrogativa de função, tá? O foro privilegiado que você conhece. Presta atenção só para a jurisprudência do Supremo, tá? O Supremo vai trazer 2 detalhes sobre a questão da jurisprudência em relação à prerrogativa de função. Primeiro, hoje, prerrogativa de função só se dá quando eu trabalho aí com crimes que tenham ocorrido no curso do exercício daquele cargo,
certo? Então, se o exercício foi em exercício anterior, já não está mais aqui. E segundo, quem não tem prerrogativa de função não vai ser julgado no Tribunal de Prerrogativa de Função. Ele desce para ou prerrogativa de função que ele tenha, ou desce para a primeira instância, tá? Cai lá para a ideia da primeira instância e vai ser julgado no procedimento comum que a gente conhece, tá bom? E sobre a prevenção eu já falei, mas aí passando um pouquinho adiante, eu quero falar para você rapidamente aqui sobre as chamadas questões prejudiciais, não é isso? Que estão aí nos artigos 92, 93. E você vai perceber o seguinte, quando a gente fala de questões prejudiciais quer dizer que, de repente, para a constituição do fato, eu tenho a necessidade, por exemplo, de uma ação de natureza civil. Aí eu vou te dizer o seguinte, logo no 92 você vai ver que se o fato, né, do qual eu dependa para poder constituir o fato criminoso for relacionado ao estado civil das pessoas, aí eu vou suspender a ação penal até o julgamento da questão civil, tá? Então, por exemplo, o cidadão está sendo acusado aí do crime de bigamia, só que existe uma ação civil, por exemplo, que está anulando nos casamentos porque eu sei que ele foi obtido mediante coação, mediante erro. E aí qual é a ideia? Bom, se eu disser que foi obtido mediante erro, esse casamento é nulo, não é nem anulável, é nulo. E aí note só o que vai acontecer. Não tem bigamia, né? Então eu dependo disso para a constituição do fato? Dependo. Então quando eu tiver alguma coisa relacionada ao estado civil das pessoas que esteja numa outra esfera, eu suspendo a ação penal até resolver essa outra esfera e depois eu volto para cá, tá? E no segundo caso, que é o do 93, você vai ver que ele fala de outras situações que não sejam o estado civil das pessoas. Que também podem provocar a suspensão da ação penal, certo? Só que é o seguinte, aqui é diferente. Aqui, ou o juízo criminal resolve incidentalmente essa questão civil que precisa ser resolvida, e incidentalmente mesmo, ou ele suspende por um prazo e, caso não seja possível, ele pega e determina o retorno da marcha da ação penal. Também vai suspender, mas aqui agora ou o juiz pode resolver incidentalmente se for possível, ou ele pode suspender por um tempo e depois devolve a marcha processual, diferente do que a gente falou no 92. E aqui no 93, vou te dar um exemplo para você entender. Depende de um fato que está em outra esfera, a questão da constituição do fato criminoso. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o cidadão que está numa ação civil de interdição, em razão, por exemplo, de deficiência mental superveniente. Ou seja, ele ficou doido depois na vida, certo? Não começou a vida doido não, mas ele ficou depois. E aí você vai ver o seguinte, o que isso implica na ação penal aqui? Implica na ação penal que imputabilidade é um ponto que eu preciso analisar para poder constituir o fato criminoso aqui na esfera penal. Para eu saber, inclusive, se ele vai ser processado, se ele vai ser isento de pena e vou aplicar a medida de segurança, certo? Então isso depende. Então lembre-se, aqui no caso 93 não é em relação ao estado civil, é em relação a outra situação que envolva a capacidade civil do agente, e o juiz pode então suspender a ação penal por um tempo e retornar depois e resolver incidentalmente, ou ele pode já direto resolver incidentalmente e colocar a ação penal para rodar, tá certo? Bom, chegamos ao final da nossa unidade número 4 aqui, logo mais a gente volta para dar continuidade ao estudo aí do nosso processo penal. Eu te espero aqui, até mais!